Bem-vindo ao programa Craques da Copa, uma série de vídeos que Época Negócios exibirá ao longo das próximas semanas e que trará a você histórias inusitadas, emocionantes, engraçadas e tristes, por que não, de craques que já vestiram a amarelinha no Mundial. Quem conta essas histórias é Daniela Alfonsi, diretora de conteúdo do Museu do Futebol. A primeira história é de Djalma Santos, o deus negro da lateral direita. Mas antes de falar dele, vamos falar um pouquinho sobre o acervo do Museu do Futebol. Como esse acervo foi criado, Dani? Esse acervo foi criado por meio de um projeto em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Durante 2 anos, uma equipe grande de pesquisadores conseguiu entrevistar 54 jogadores que participaram das seleções brasileiras em Copas do Mundo. E foi uma delícia, a gente entrevistou o jogador aqui no museu ou na casa do jogador, como foi o caso da entrevista com o Djalma. Então vamos falar dele agora, Djalma Santos? Djalma vem de uma família pobre, que a mãe morre muito cedo, ele não tinha contato com o pai e vai morar com uma tia. Começa a trabalhar muito jovem para conseguir se sustentar, sempre gostou de futebol, tentava entrar nas peneiras, até que ele consegue chegar na Portuguesa, na peneira da Portuguesa. Só que ele tinha 17 anos. E aí ele conta na entrevista pra gente que para ele conseguir ser contratado efetivamente pela Portuguesa e começar a receber um dinheiro como jogador, ele precisava que o pai, um responsável legal, assinasse o seu contrato. Foi aí que ele teve o primeiro contato com o pai aos 17 anos e morreu de medo, ele contou pra gente, que o pai falasse não, você não vai ser jogador de futebol. Mas no final tudo deu certo, o pai assinou e ele virou o grande ídolo da Portuguesa. Tem uma história também com a aeronáutica, né? O Djalma queria ser piloto, não é isso? Futebol nesse período, a gente está falando do final dos anos 40, não era uma profissão que era levada a sério ainda. E ele falou que via as pessoas, né, via membros da aeronáutica, todo fardado, e ele sonhava em um dia poder prestar a prova para entrar para a aeronáutica. Só que como ele trabalhava numa fábrica, ele teve um problema na mão, ele teve uma prensa que machucou a mão e aí por conta desse defeito, ele sabia que ele não poderia entrar para a aeronáutica. O futebol ganhou, né? Ainda bem, né? E quantos jogos o Djalma jogou na Copa de 58? 58, Djalma ali joga um jogo, que foi a final contra a Suécia. O De Sordi, que era o titular, se machuca e o Feola escala o Djalma. E o Djalma, por causa desse jogo, foi eleito o melhor lateral direito da Copa do Mundo. Dani, mas para ser o melhor do mundo em um jogo, ele teve uma ajuda poderosa, né? Qual foi? Tinha um personagem na delegação brasileira que era uma espécie de olheiro, um espião, que ia assistir as outras seleções. A gente está falando de uma época que não tinha videotape, não tinha televisão, não tinha jogo transmitido ao vivo. Então, precisava ter essa figura que ia observar os adversários e trazia para a seleção os esquemas táticos, como que você tem que marcar fulano, cicrano. E o Ernesto Santos, essa pessoa, chegou para o Djalma e falou, você vai marcar o jogador da Suécia, o Skoglund, que é um excelente jogador, é matador, é malvado, é forte, não desgruda dele. Isso foi fundamental para o desempenho de toda a seleção no jogo final contra a Suécia. Muito legal essa história do Djalma, Dani. Obrigado. É isso. Até o próximo Craques da Copa.